Abraça Campinas. Sou Guilherme Sotero, violinista da orquestra. E nesse projeto a nossa orquestra apresenta os artistas da cidade. E hoje nós teremos leituras do livro do Desassossego, de Fernando Pessoa, com João Fernandes. Compartilhem e curtam o nosso canal. Olá, meu nome é João Vitor. Quero dizer que esse projeto foi produzido para o canal Cultura Abraça Campinas, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura de Campinas. Meu projeto é leitura de trechos do livro do Desassossego, de Fernando Pessoa. Liberando. Cristiana Cunha, lindo. Olá, pessoal. Está entrando. Tatiana, Geraldo, Vinícius, a Cristiane Cunha, a Cristiane Rocha. Olha, temos duas Cristianes na live. Fernando e a Gabriela Rocha. E agora também a Giovana Rocha. Deixa eu mudar a tela aqui que eu estou vendo só eu. Pessoal, vocês que estão entrando, pode deixarem a câmera ligada. Eu acho que para mim é mais é melhor. Tem mais alguém para entrar, Raidan? Eu posso começar? Bom, eu acho que eu vou começar, então. Porque aí, se tiver mais alguém para entrar, eu posso contextualizar o que eu vou falar um pouco depois de novo para quem entrar depois, tá bom? Quero dizer uma boa noite a todos. Eu sou o João Victor Fernandes, sou ator e técnico do grupo Os Geraldos, de Campinas, o grupo que organiza esta 8ª edição da Jornada Teatral, esse ano em formato online, do qual eu estou participando com muita honra e muita timidez também. Brincadeira. Não, um pouquinho, nossa, eu tô... Mas é isso. E eu estou aqui para partilhar para vocês, trazer para vocês um partilhamento de trechos do livro do Desassossego, de Fernando Pessoa. Este que é um escritor português, é um dos maiores poetas aí da língua portuguesa e também do mundo. O Pessoa, ele viveu na década de... no século XIX e no início do século XX também. Um poeta muito marcante aí para a poesia mundial e portuguesa, porque ele também é português. E o livro do Desassossego, que é este da cá, ele não é um livro de poesias. Ele é um livro fragmentado. É escrito numa espécie de diário, que eles costumam chamar de uma prosa poética. De todos os livros do Pessoa, ele é o que mais se aproxima a um romance. E Pessoa, ele escreve esse livro com o seu semi-heterônimo, que é o Bernardo Soares. Ele é um guardador, um ajudante de guarda-livros da cidade de Lisboa. E ele é um semi-heterônimo porque, como o próprio Fernando Pessoa ele diz, que eu achei um trecho na internet da pessoa falando sobre ele,
que ele fala assim, ó, não sendo a personalidade minha, não diferente da minha, mas uma mutilação dela. Sou eu, menos o raciocínio e a afetividade. É isso que o Pessoa diz sobre o seu semi-heterônimo Bernardo Soares. E tem comentários, críticos, que costumam dizer que esse, de todos os heterônimos de Fernando, é o que mais é parecido com ele, com as coisas, a vida dele ali, a sociedade, todas as questões. Aí é isso. E eu cheguei neste livro, ou ele chegou até mim, não sei o quão a gente controla as coisas, o quanto as coisas às vezes vêm, às vezes a gente escolhe, né? Acho que é um pouco de cada, assim, né, que vai. E ele chegou até a mim durante a pandemia, no ano passado. Eu vi o nosso coordenador do grupo, Douglas Novaes, já tinha comentado dele, que é um livro que ele já leu muito e já leu trechos para a gente, inclusive. Aí eu falei, deixa eu dar uma olhada, né? Vou comprar um exemplar para ver. E aí comecei a ler esse livro na pandemia. E desde então, acho que foi o livro que eu mais li nesse período todo, do ano passado para cá. Estava sempre comigo. Não terminei de lê-lo, porque ele, como vocês podem ver, é um livro tem 500 páginas, mas também não precisa terminar, porque ele é um livro, como é fragmentado, são trechos, né? E que pode ler também sortidos. Se vocês olharem aqui, ele tem numerações, ó. Tá vendo? Então, é super... Não tem a responsabilidade de terminar, porque cada trecho pode falar sobre uma coisa. Isso que é uma das coisas muito interessantes desse livro, que ele faz fala sobre muitos assuntos em determinados trechos, até no mesmo trecho. Então, foi um livro que eu comecei a ler, aí eu teve essa ideia de querer partilhar isso, de trazer para as pessoas alguns dos trechos que eu mais gostei, que eu selecionei, que eu fui... Aí eu fui ticando nesse tempo que eu fui lendo, lendo nas manhãs, tomando café e tudo mais. Aí, o que me chamou a atenção nele no período esse período de agora que a gente está passando e que eu conheci esse livro, foi que ele fala muito de assuntos que estão muito pertinentes, né, na sociedade atual, no dia a dia, no que a gente está vivendo agora, esse período de pandemia, de quarentena. Ele traz muito pensamentos, reflexões ligadas a isso, ligadas à condição humana, às angústias, solidão, inquietude, a liberdade. Fala muito do tempo também. Então, eu acho que é um livro que é muito atual, mesmo tendo sido muitos anos atrás, né, que ele escreveu. Então, daí veio a ideia de eu trazer para vocês uma leitura de trechos, sem a responsabilidade de ser uma coisa dramática, de ter uma... É um partilhamento que veio essa vontade em mim de trazer para vocês. E aí deu certo, casou de ter a jornada, e aí vou fazer aqui para vocês. Eu selecionei ao todo aqui 6 trechos, que ao longo das leituras eu vou vendo o tempo, como é que tá, mas a ideia é de ser uma coisa rápida, bem sucinta mesmo, apenas a leitura do trecho que eu selecionei, e aí vocês vai ter um tempo de silêncio entre uma leitura e outra, porque eu acho que o Fernando fala muito disso, do silêncio. Então, mesmo que é uma live, tem pessoas me ouvindo, eu acho que é preciso também ter um silêncio de maturação, de recebimento do que eu vou ler aqui para vocês. Tá bom? Teve mais gente que entrou, acho que é a Yasmin, a Roberta, acho que foi só no momento, né? Gente, eu falei para eles, quem tiver, pode ligar a câmera, que eu acho que até é legal, porque eu deixei no modo galeria aqui, que aí eu vou vendo o rostinho de vocês, e acho que é melhor essa troca, né, de online, que já é um pouco difícil, né, porque a gente não está em contato mesmo. Então, quando a gente vê o rosto da pessoa, acho que é mais para nós artistas, e é melhor para a gente estar vendo vocês. A Cristiane Cunha apareceu ali. Então, eu vou ler para vocês o primeiro trecho. Aí eu falo o número desse trecho para vocês e leio este trecho, certo, gente?
O som está bom? A altura do meu microfone está bom? Essa é uma dúvida que aqui eu não ouço eu falando, né? Só se alguém falar, então é só para eu saber, mas maravilha. Então, eu vou ler o primeiro trecho, que é de número 218. Sou mais velho que o tempo e que o espaço, porque sou consciente. As coisas derivam de mim. A natureza inteira é a primogênita da minha sensação. Busco, não encontro. Quero e não posso. Sem mim, o sol nasce e se apaga. Sem mim, a chuva cai e o vento geme. Não são por mim as estações, nem o curso dos meses, nem a passagem das horas. Dono do mundo de mim, como de terras que não posso trazer comigo. Trecho de número 239. Cansamo-nos de tudo, excesso de compreender. O sentido da frase é, por vezes, difícil de atingir. Cansamo-nos de pensar para chegar a uma conclusão, porque o quanto mais se pensa, mais se analisa, mais se distingue, menos se chega a uma conclusão. Caímos, então, naquele estado de inércia, em que o que mais queremos é compreender bem o que é exposto. Uma atitude estética, pois que queremos compreender sem nos interessar, sem que nos importe que o compreendido seja ou não verdadeiro, sem que vejamos mais no que compreendemos, senão a forma exata como foi exposta, a posição de beleza racional que tem para nós. Cansamos-nos de pensar, de ter opiniões nossas, de querer pensar para agir. Mas nós não cansamos, porém, de ter, ainda que transitoriamente, as opiniões alheias, para o único fim de sentir o seu influxo e não seguir o seu impulso. Este foi o segundo trecho que selecionei para vocês. O próximo trecho é de número 197. Sinto o tempo como uma dor enorme. É sempre com uma comoção exagerada que abandono qualquer coisa. O pobre quarto alugado, onde morei uns meses, a mesa do hotel de província, onde passei 6 dias, a própria triste sala de espera da estação de caminho de ferro, onde gastei 2 horas à espera do comboio. Sim, mas as coisas pequenas da vida, quando as abandono e penso, com toda a sensibilidade de meus nervos, que nunca mais as verei e as terei, pelo menos naquele preciso e exato momento, elas doem-me metafisicamente. Aí abre-se um abismo na alma e um sopro frio da boca de Deus roça-me pela face lívida. O tempo, o passado, ai, algures, uma voz, um canto, um perfume ocasional levantou em minha alma o pano de boca das minhas recordações. Aquilo que fui e nunca mais serei. Aquilo que tive e não tornarei a ter. Os mortos que me amaram na minha infância, quando os evoco, toda a minha alma me esfria. Eu sinto-me desterrado de corações, sozinho na noite de mim próprio, chorando como um mendigo. O silêncio fechado de todas as portas.
Próximo trecho de número 471. Desde que possamos considerar este mundo uma ilusão e um fantasma, poderemos considerar tudo o que nos acontece como um sonho, coisa que fingiu ser porque dormíamos. E então nasce em nós uma indiferença súbita e profunda para com todos os desaires e desastres da vida. Os que morrem viraram a uma esquina, e por isso os deixamos de ver. Os que sofrem passam perante nós. Se sentimos como um pesadelo. Se pensamos como um devaneio ingrato. E o nosso próprio sofrimento não será mais que se nada. Neste mundo, dormimos sobre o lado esquerdo e ouvimos nos sonhos a existência opressa do coração. Mais nada, mais nada. Um pouco de sol, um pouco de brisa, umas árvores que emolduram a distância, o desejo de ser feliz, a mágoa de os dias passarem, a ciência sempre incerta e a verdade sempre por descobrir. Mais nada, sim, mais nada. Trecho de número 461. Sabendo como as coisas mais pequenas têm com facilidade a arte de me torturar, de propósito, me esquivo ao toque das coisas mais pequenas. Quem, como eu, sofre porque uma nuvem passa diante do sol? Como não há de sofrer no escuro do dia, sempre encoberto da sua vida? O meu isolamento não é uma busca de felicidade, que não tenho alma para conseguir, nem de tranquilidade, que ninguém obtém senão quando nunca as perdeu, mas de sono, de apagamento, de renúncia pequena. As quatro paredes do meu quarto são-me, ao mesmo tempo, cela e distância, cama e caixão. As minhas horas mais felizes são aquelas em que não penso nada, não quero nada, não sonho sequer, perdido num torpor de vegetal errado, de mero musgo que crescesse na superfície da vida. Eu gozo, sem amargor, a consciência absurda de não ser nada, o antissabor da morte e do apagamento. Nunca tive alguém a quem pudesse chamar mestre. Não morreu por mim nenhum Cristo. Nenhum Buda me indicou um caminho. No alto dos meus sonhos, nenhum Apolo ou Atena me apareceu para que me iluminasse a alma. Próximo trecho, de número 27. A literatura, que é a arte casada com o pensamento, é a realização sem mácula da realidade, parece-me ser o fim para que deveria tender todo o esforço humano, se fosse verdadeiramente humano, e não uma superfluidade do animal. Eu creio que dizer uma coisa é conservar-lhe a virtude e tirar-lhe o terror. Os campos são mais verdes no dizer-se do que no seu verdor. As flores, se foram descritas com frases que as definam no ar da imaginação, terão cores de uma permanência que a vida celular não permite. Mover-se é viver-se. Dizer-se é sobreviver. Não há nada de real na vida
que o não seja porque se descreveu bem. Os críticos da Casa Pequena soem apontar que tal poema, longamente rimado, não quer, afinal, dizer senão que o dia está bom. Mas o dia que está bom é difícil, e o dia bom ele mesmo acaba. Temos, pois, que conservar o dia bom em uma memória florida e prolixa, e assim constelar de novas flores ou de novos astros os campos, os céus daquela exterioridade vazia e passageira. Tudo é o que somos e tudo será para os que nos seguirem na diversidade do tempo, conforme nós intensamente os houvermos imaginado, isto é, o houvermos com a imaginação metida no corpo, verdadeiramente sido. Não creio que a história seja mais, em seu grande panorama desbotado, que um discurso de interpretações, um consenso confuso de testemunhos distraídos. O romancista é todos nós, e narramos quando vemos, porque ver é complexo como tudo. Tenho, nesse momento, tantos pensamentos fundamentais, tantas coisas verdadeiramente metafísicas que dizer, que me canso de repente. E decido não escrever mais, não pensar mais, mas deixar que a febre de dizer me dê sono. E eu faça festas com os olhos fechados, como a um gato, a tudo quanto poderia ter dito. Este foi o trecho de número 27. Estou procurando agora os próximos trechos que eu anotei aqui na telinha do notebook, que eu esqueci de ticar ele aqui. Saiu, mas já já estou abrindo. Pronto. Próximo trecho é de número 348. Nada pesa tanto como o afeto alheio, nem o ódio alheio, pois que o ódio é mais intermitente que o afeto. Sendo uma emoção desagradável, tende, por instinto de quem a tem, a ser menos frequente. Mas tanto o ódio como o amor nos oprime. Ambos nos buscam e procuram, nos não deixam sós. O meu ideal seria viver tudo em romance, repousando na vida. Ler as minhas emoções, viver o meu desprezo delas. Para quem tem a imaginação à flor da pele, as aventuras de um protagonista de romance são uma emoção própria bastante e mais, pois que são dele e nossas. Não há grande aventura como ter amado Lady Macbeth, com amor verdadeiro e direto, que tem que fazer quem amou, senão, por descaso, não amar nessa vida ninguém? Não sei que sentido tem essa viagem que fui forçado a fazer, entre uma noite e outra noite, na companhia do universo inteiro. Eu sei que posso ler para me distrair. Eu considero a leitura como o modo mais simples de entreter esta, como outra viagem, e de vez em quando eu ergo os olhos do livro onde estou sentindo verdadeiramente e vejo, como o estrangeiro, a paisagem que foge, campos, cidades, homens, mulheres,
afeições e saudades. E tudo isso não é mais para mim que um episódio do meu repouso, uma distração inerte em que descanso os olhos das páginas demasiadas lidas. Só o que sonhamos é o que verdadeiramente somos, porque o mais, por não estar realizado, pertence ao mundo e a toda a gente. Se realizasse algum sonho, teria ciúmes dele, pois me haveria traído com o ter se deixado realizar. Realizei tudo quanto quis, diz o débil. E é mentira. A verdade é que se sonhou profeticamente tudo quanto a vida realizou dele. Nada realizamos. A vida atira-nos como uma pedra e nos vai dizendo no ar: aqui me vou mexendo. Seja o que for este interlúdio mimado, sob o protetor do sol e as lantejoulas das estrelas, não faz mal, de certo, saber que ele é um interlúdio. Se o que está para além das portas do teatro é a vida, viveremos. Se é a morte, morreremos. E a peça, nada que tem com isso. Por isso, nunca me sinto tão próximo da verdade, tão sensivelmente iniciado, como quando, nas raras vezes que vou ao teatro ou ao circo, sei, então, que, enfim, estou assistindo à perfeita figuração da vida. E os atores e as atrizes, os palhaços e os prestigiadores são as coisas mais importantes e fúteis também, como o sol e a lua, o amor e a morte, a peste, a fome, a guerra, a humanidade. Tudo é teatro. Ah, quero verdade. Eu vou continuar o meu romance. O próximo trecho e o penúltimo que eu lerei para vocês já está sendo mais do que eu tinha programado. Se eu estiver falando muito rápido, gente, me desculpe. Me digam, deixa eu ver aqui no chat se tem alguém falando. Tá, né? Ninguém falou, então. Mas falem, que eu olho aqui e aí eu ajusto aqui, tá bom? É difícil isso. Mas. Próximo trecho é de número 63. Estou molhando a garganta. 63. Toda a vida da alma humana é um movimento na penumbra. Vivemos num lusco-fusco da consciência, nunca certos com o que somos ou com o que nos supomos ser. Nos melhores de nós, vive a vaidade de qualquer coisa. E há um erro cujo ângulo não sabemos. Somos qualquer coisa que se passa no intervalo de um espetáculo. Por vezes, por certas portas, entrevemos o que talvez não seja senão cenário. Todo mundo é confuso, como vozes na noite. Estas páginas, em que registro com uma clareza que dura para elas, agora mesmo as reli e me interrogo. O que é isto? E para que é isto? Quem sou quando sinto? Que coisa morro quando sou? É nestas horas de um abismo na alma, que o mais pequeno pormenor me oprime, como uma carta de adeus. Sinto-me constantemente numa véspera de despertar. Sofro-me o involucro de mim mesmo, num abafamento de conclusões. De bom grado, eu gritaria, se a minha voz chegasse a qualquer parte. Mas há um grande sono comigo, e desloca-se de umas sensações para as outras, como uma sucessão de nuvens, das que deixam de diversas cores de sol e verde a relva meio ensombrada dos campos prolongados. Eu sou como alguém que procura ao acaso, não sabendo onde foi o oculto, o objeto
onde foi oculto o objeto que lhe não disseram o que é. Jogamos às escondidas com ninguém. Há, algures, um subterfúgio transcendente, uma divindade fluida e só ouvida. Releio, sim, essas páginas, que representam horas nobres, pequenos sossegos ou ilusões, grandes esperanças desviadas para a paisagem. Mágoas como quartos onde se não entra, certas vozes, um cansaço, o evangelho por escrever. Cada um tem a sua vaidade. E a vaidade de cada um é o seu esquecimento de que há outros com alma igual. A minha vaidade são algumas páginas, alguns trechos, certas dúvidas. Releio, menti. Não ouso reler. Não posso reler. De que me serve reler? O que está aí é outro. Eu já não compreendo nada. Próximo trecho, de número 773. Será o penúltimo, porque a Júlia Cavalcante entrou na live agora, então eu vou ler mais um, para que ela tenha um tempo. Senão ela vai pegar só um trecho. E quem entrou mais também possa ouvir mais um. Patrícia Palasson, grande Patrícia. Hum. Números 773. A história nega as coisas certas. Há períodos de ordem em que tudo é vil, e períodos de desordem em que tudo é alto. As decadências são férteis em virilidade mental, as épocas de força em fraqueza do espírito. Tudo se mistura e se cruza, e não há verdade senão no supô-la. Tantos nobres ideais caídos entre o estrume, tantas ânsias verdadeiras extraviadas entre o enxurro, para mim são iguais, deuses ou homens, na confusão prolixa do destino incerto. Desfilam-me neste quarto andar incógnito, em sucessões de sonhos, e não são mais para mim do que foram para os que acreditaram neles. Manipansos dos negros de olhos incertos e espantados, deuses bichos dos selvagens de sertões emaranhados, símbolos figurados de egípcios, claras divindades gregas, hitos de deuses romanos, Mitra, senhor do sol e da emoção, Jesus, senhor da consciência e da caridade, critério vários do mesmo Cristo. Cristo, santos novos deuses de novas vilas, todos desfilam, todos na marcha fúnebre, romaria, ou enterro, do erro e da ilusão. Marcham todos e atrás deles marcham sombras vazias. Os sonhos que, por serem sombras no chão, os piores sonhadores julgam que estão assentes sobre a terra, pobres conceitos sem alma nem figura. Liberdade, humanidade, felicidade, o futuro melhor, a ciência social, e arrastam-se na solidão da treva, como folhas movidas um pouco para frente por uma cauda que manto régio que houvesse sido roubado por mendigos.
Próximo trecho e último é de número 112. Nunca amamos alguém. Amamos tão somente a ideia que fazemos de alguém. É a um conceito nosso. Em suma, é a nós mesmos que amamos. Isto é verdade em toda a escala do amor. No amor sexual, buscamos um prazer nosso, dado por intermédio de um corpo estranho. No amor diferente do sexual, buscamos um prazer nosso, dado por intermédio de uma ideia nossa. O onanista é abjeto. Mas, em certa verdade, o onanista é a perfeita expressão lógica do amoroso. É o único que não disfarça nem se engana. As relações entre uma alma e outra, através de coisas tão incertas e divergentes como as palavras comuns e os gestos que se empreendem, são matéria de estranha complexidade. No próprio ato em que nos conhecemos, nos desconhecemos. Dizem os dois, amo-te, ou pensam-no e sentem-no por troca. Mas cada um quer dizer uma coisa diferente, uma ideia diferente, uma vida diferente. Até, porventura, uma cor ou um aroma diferente. Na soma abstrata de impressões, isso constitui a atividade da alma. Estou hoje lúcido, como se não estivesse. Meu pensamento é em claro como um esqueleto, sem os trapos carnais da ilusão de exprimir. E estas considerações que formo e abandono não nasceram de coisa alguma. De coisa alguma, pelo menos, que me esteja na plateia da consciência. Talvez aquela desilusão do caixeiro de praça com a rapariga que tinha. Talvez qualquer frase lida nos casos amorosos que os jornais transcrevem dos estrangeiros. Talvez até uma vaga náusea que trago comigo e não explico fisicamente. Disse mal o escolista de Virgílio. É de compreender que, sobretudo, nos cansamos. Viver é não pensar. Foi isso, gente. Eu li até mais trechos que eu tinha separado, porque eu vou olhando aqui no tempo ao Jorge, a Gabriela, a Cris apareceu ali. Obrigado, hein, gente? Obrigado por ter assistido, ter estado aqui comigo nesse momento. É difícil, isso é a primeira vez que eu faço alguma coisa online. Acho que eu não sou uma pessoa das redes online, mas a gente tem que fazer, né? É a vida que a pessoa diz, né, muito. E, então, quero agradecer a todos imensamente ter ficado aí, ter ouvido, ter partilhado com vocês esse pequeno trechos de coisas que eu fui lendo, fui me chamando a atenção. Não tenho a conclusão de todas, e acho que a gente nem precisa ter, mas eu acho que são pérolas assim, né, que vão chegando para a gente, a gente não precisa ter conclusão, mas que elas estejam na nossa cabeça já é, eu acho que, o importante, né, da gente ter, cada vez mais, tentar ter consciência de nós, né? Então, acho que foi por isso que eu tentei trazer para vocês esses trechos. Agradeço imensamente a todos de estar participando nessa jornada teatral dos Geraldos. E é isso, tem mais programação agora. Acho que agora tem um espetáculo, né? Depois, pessoal aí que quiser falar, Tatiana, a Júlia, a Paula, que tiver mais a par, quiser informar o que está aqui, mas é isso. Obrigado a todos, uma boa noite a todos. E leiam Fernando Pessoa, porque é um portuguesinho aretado. Tá bom? Vocês querem falar alguma coisa? Tati, alguém informar? Podem Só abrir. agradecer, viu, amigo? Foi lindo, foi um prazer. Um Obrigado. presente para essa noite. Obrigado. Estou longe, que eu não estou perto de você, mas estamos perto aqui, em alma. Senão eu ia dar um soquinho na sua cara. Sim, mas já já estarei aí.
Certo, gente? Muito obrigado. Obrigada, viu, Johnny? Foi maravilhoso. Esse livro, eu acho que acolhe o desassossego dos nossos dias difíceis de pandemia, de isolamento, de saudade, de perda. Como é um livro que fala de muitos temas e tem... eu também li e sou uma apaixonada também por esse livro e acho que ele é isso, ele é um bom livro para ter na cabeceira, porque ele nos acolhe em assuntos muito diferentes, tem como pano de fundo o desassossego do Fernando Pessoa, que, como você bem disse, nos ajuda a nos conhecer melhor, né? Então, foi um presente te ouvir, e eu estava pensando assim, como uma das coisas boas da pandemia e desse excesso de lives, assim, que enjoa um pouco, é ter esses momentos muito inusitados, assim, de você parar, pegar o seu celular e ouvir Fernando Pessoa. Foi um presente, Johnny. Obrigada, viu? Parabéns. Obrigado. É muita coisa. Inclusive, foi uma das coisas mais difíceis foi achar alguma coisa, achar assim, uma coisa que amarra tudo isso, porque como vocês viram, são trechos que ele fala sobre muitas coisas em um só, às vezes só um assunto ali, e a dificuldade que eu tive de pensar nessa live, nessa oficina, foi isso. Mas eu acho que só ler já é uma coisa muito grandiosa, né? Ler esse autor que fala de tantas coisas da gente. Eu acho que isso é uma das coisas que chama muita atenção quando eu comecei a ler. Parece que ele fala para mim, fala comigo ali, e ele vai, e é muito... A maneira que eu fui conhecendo este livro foi muito solta, assim, de não ter uma ordem. Eu fui pegando o texto ali, abria aqui e lia esse trecho, sabe? Uma coisa bem solta, assim. Então, parece que ele está olhando para a gente ali, que a gente lê um trecho um dia e fala, eita, isso aqui tá... Como assim, né? Foi para mim isso aqui. Tipo assim, né? Mas foi isso, gente. Obrigado por vocês terem participado. Continue acompanhando a programação. E é isso. Amanhã tem a Tatiana Alves com... Amanhã, Roberta. Ah, é a Roberta, olha aí. Não decoro nada. Parecido. Amanhã a Roberta, que também tem leitura, vai passar coisas legais lá para vocês também. Certo? Aí, ó, nossa, maravilhoso. Colocou na telona, né? Aí agora, às 20 horas, tem esse espetáculo, A Última Aventura de Gilgamesh, da Cia, essa é a Cia, ela é de Joinville. Então, o link do espetáculo está lá no Instagram do Geraldos. Se vocês quiserem acompanhar, já daqui a pouco está começando. Tá bom, gente? Obrigado, hein? Uma boa noite a todos. É isso. Obrigada, me siga nas Johnny. redes sociais. Boa noite. Boa noite. Minha vez.